A todos vocês, meus irmãos, paz seja convosco. Sejam todos bem-vindos a mais uma live Diálogos. E como vocês já estão acostumados, hoje nós vamos fazer mais uma live temática. Eu vou estar aqui compartilhando a tela com vocês. Nós temos falado aqui sobre a Igreja do Arrebatamento. E hoje nós também vamos dar continuidade a esse assunto. Todos que gostam dessa parte da edificação é o que nós temos trabalhado aqui. Vamos esperar aqui o programa iniciar, né? Olha aí, ó. Hoje nós estamos no 4º dia desse tema. Eu estou baseando, né, aqui nas lições bíblicas da CPAD Jovens do 2º trimestre de 2018. O título geral da revista é A Igreja do Arrebatamento. O comentarista é o Tiago Brasil. Hoje, na lição número 4, o título é Conservando uma Vida Frutífera. Texto do dia. Porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. 1 Tessalonicenses 3:8. Síntese. Muito mais desafiador do que plantar uma igreja é consolidá-la de tal forma que as pessoas permaneçam na vocação de Deus, mesmo diante de adversidades, perseguições e frustrações, né? Essa síntese, ela tem tudo a ver com este momento que nós estamos vivendo, né? Texto bíblico, 1 Tessalonicenses 3, do 6 ao 13. 6. Vindo, porém, agora Timóteo, de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos como nós também a vós. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. 10. Orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé? Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminhe a nossa viagem para vós. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Comentário da lição, introdução. O amor verdadeiro dos Tessalonicenses, associado à necessidade de uma fuga repentina em virtude da forte perseguição que se levantou, deixaram em suspenso o coração de Paulo quanto à permanência e consolidação da fé dos novos cristãos daquela cidade. De tal forma que, diante de um grande impedimento que se impôs com relação à sua ida pessoal a Tessalônica, o qual o próprio apóstolo considerava uma ação diretamente promovida pelo maligno. 1 Tessalonicenses 2, 18. Timóteo foi enviado àquela igreja para de lá trazer notícias a Paulo,
Quão grande não foi a alegria do apóstolo ao receber de seu jovem auxiliar o relatório de viagem. Os tessalonicenses estavam bem espiritualmente, usufruindo da profunda alegria que caracteriza a vida daqueles que vivenciam uma experiência real de salvação. É sobre os fatores que levaram os tessalonicenses a uma experiência de fé consolidada que refletiremos nesta aula. Primeiro ponto: liderança frutífera, igreja frutífera. 1. Paulo, um líder de líderes. Se há uma característica peculiar no ministério de Paulo que se pode destacar, esta é a capacidade de perceber o potencial de novos líderes. São tantos cujas listas estão presentes em quase todas as cartas que ele escreveu. Por isso, pensemos apenas no paradigmático caso de Timóteo, oriundo de uma família de dupla tradição religiosa e cultural. Atos 16:1. Reconhecido por sua juventude, um inexperiente obreiro em sua primeira viagem missionária. Enquanto alguém poderia ver tais adjetivos como desqualificantes para a vocação de Timóteo, Paulo viu além e compartilhou com o jovem obreiro suas experiências, conhecimentos e sonhos. A confiança do apóstolo era tamanha que, diante de sua impossibilidade de ir a Tessalônica, envia seu filho na fé, delegando-lhe autoridade para ensinar e exortar. Então, essa é uma característica do apóstolo Paulo, né? Ele formava novos obreiros, ele dava oportunidade para os jovens trabalharem na obra do Senhor. 2. Paulo, um líder de coração pastoral. As palavras do apóstolo em 1 Tessalonicenses 3:8 são simultaneamente fortes e amorosas. Paulo não esconde o sentimento de apaziguamento que as notícias de Timóteo trouxeram-lhe. A vida ganha novos horizontes diante da percepção de que a semente do evangelho entre os tessalonicenses floresceu e que o testemunho deles já frutificava em outras cidades. Palavras como estas à igreja em Tessalônica não foram exceção na trajetória de Paulo. Outros textos, como 1 Coríntios 4, 9-14, Efésios 3:13 e Gálatas 4:19, evidenciam o comprometimento deste homem não apenas com a vocação que possuía, mas com as pessoas que eram o objetivo primário deste chamado. Este é um dos motivos pelos quais aquela igreja prosperou espiritualmente. Havia uma visão de Deus cumprida debaixo do mais abnegado e dadivoso amor. O apóstolo Paulo ficou muito satisfeito de saber que aquela igreja, pelas notícias que Timóteo trouxe, caminhava muito bem na fé. 3. Paulo, um líder a ser imitado. Atualmente, ainda existem pessoas para as quais podemos olhar e dizer: esse irmão ou irmã inspira-me a ser um cristão melhor. Muitos são aqueles que podemos literalmente imitar. Paulo era uma dessas pessoas especiais. Para aqueles novos cristãos, foi natural tomar o apóstolo como um ideal de cristão e de ministro. Hoje, ao invés de líderes que imponham sua vontade, necessitamos de homens e mulheres de Deus que nos inspirem a ser melhores. Não mais excelentes que os outros, mas melhores que nós mesmos todos os dias. O imitar, neste caso, não é irracional ou negativo, mas um movimento positivo de entusiasmar o povo. Será que hoje somos padrão a ser imitado pela sociedade ou perdemos de tal modo nossos referenciais que não somos mais modelo para esta geração? Então, esta pergunta, ela precisa calar em nós. Assim como o apóstolo Paulo foi um exemplo para os tessalonicenses, será que nós, como cristãos, estamos sendo um exemplo para a nossa igreja, para o nosso bairro, para a nossa família,
para as pessoas ao nosso redor, é algo que nós podemos refletir. E como ele coloca aqui, nós não precisamos de líderes que imponham a sua vontade. Porque aqueles que seguem ao Senhor Jesus, como o apóstolo Paulo, que diz que já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, são pessoas que naturalmente, elas inspiram as outras a seguir a Cristo. Então, essa questão da inspiração funciona muito mais do que a imposição, porque muitas pessoas, elas impõem a sua vontade aos outros, mas não são inspiração nenhuma. Pense, você tem orado para que Deus levante homens como Paulo, intrépidos, não apenas na pregação, mas também em decisões que dinamizem o reino de Deus? Ponto importante. O amor deve ser a lógica que fundamenta nossas relações. Por isso, não importa quão pequena ou limitada seja uma igreja, ela merece ser amada e abençoada. Todas as vezes que nós vamos fazer algo pela obra de Deus, algo pela igreja, nós temos que fazer o melhor que nós podemos. Nós temos que dar o melhor de nós. Segundo ponto, uma igreja que frutificou. Apesar das tribulações. Problemas dos mais variados, como já vimos, envolveram a fundação e continuação do trabalho em Tessalônica. Mas isso não foi suficiente para barrar o crescimento da obra de Deus. Não devemos esperar boas oportunidades brotarem do nada para as nossas vidas serem automaticamente transformadas. É necessário trabalho e fé. As tribulações que caracterizam esse primeiro momento da igreja primitiva não foram capazes de impedir o florescer do reino de Deus. Se assim aconteceu com Jesus, nosso mestre, e com os nossos primeiros irmãos, não podemos esperar nada diferente no que diz respeito a nós e nossa relação com a sociedade atual. Por isso, devemos ter convicção de que, apesar das várias aflições no mundo, a vitória de Jesus já nos basta. Então, como aquela igreja enfrentou tribulações e cresceu, nós, nos dias atuais, da mesma maneira. Nós estamos enfrentando tribulações, mas nós estamos crescendo, nós estamos avançando. Mesmo que a cada dia surgem novas dificuldades, novos problemas, mas isso não vai nos impedir de nós realizarmos a obra do Senhor. 2. Apesar da falta de um acompanhamento integral, Paulo era consciente de que sua distância com relação àqueles irmãos tinha, de certa forma, deixado lacunas na formação cristã deles. Apesar desse fato, isso não foi um impedimento para que, em meio a muitas limitações, os tessalonicenses procurassem desenvolver sua fé. Então, vocês vejam que o apóstolo Paulo se manteve a maior parte do tempo distante de Tessalônica. E vocês vejam que hoje, né, nós temos vivido esses momentos de isolamento social, parecido com o que o apóstolo viveu, porém nem se compara, porque nós temos aqui a internet, nós temos mecanismos para falar uns com os outros, mesmo estando à distância. E no caso do apóstolo Paulo, a única coisa que ele tinha eram as cartas, como essa que nós estamos estudando agora. E você sabe que naquela época demorava muito mais para uma carta chegar do que nos dias de hoje. Demoravam meses para que a carta chegasse, quem sabe até anos. Nós não sabemos precisamente, não temos nem como precisar quanto tempo demorava. Então, todas essas coisas não impediram aquela igreja de continuar o seu crescimento espiritual. Então, que esses momentos que nós estamos vivendo hoje não impeçam nós de crescermos na presença do Senhor. É claro que o ideal para a formação de uma nova igreja sadia é um discipulado completo, uma assistência absoluta, mas nem sempre isso é possível em virtude de uma variável de questões. Cabe, então, a um discipulador consciente de seus desafios
investir no ensino dos componentes mais fundamentais e indispensáveis à fé cristã. Outras questões acessórias e secundárias devem ser reservadas para outras circunstâncias. As adversidades reais não devem impedir-nos de aspirar nossos ideais apontados por Cristo. Então, nós temos que continuar, e como ele coloca bem aqui, com foco. Né? Às vezes não dá para a gente conversar sobre tudo, né? Falar sobre tudo neste momento, mas as coisas principais nós podemos falar. Terceiro ponto, apesar das oposições. Havia em Tessalônica uma forte oposição à mensagem de Cristo, por parte de um grupo de religiosos contrários a Paulo e a sua pregação. Segundo informamos-nos, o autor de Atos, o que movia essas pessoas era a inveja em virtude da expansão do evangelho na cidade. Esses, então, uniram-se a um grupo de desordeiros sociais que estabeleceram uma resistência declarada ao cristianismo, que crescia entre a população. Qual o resultado de toda essa oposição? Maior crescimento do evangelho. Ser perseguido por amor ao evangelho é uma prova de que o reino de Deus é nosso. Todas as vezes que optamos por viver a profundidade do cristianismo, acabamos por confrontar valores e conceitos desta sociedade, a qual por vezes nos rejeitará. Lembremos, não devemos ser nós a hostilizar os outros. Contudo, devemos ter a consciência de que nosso compromisso com Deus incomodará a muitos. Nós não atacamos as pessoas. Os cristãos verdadeiros, claro, não estamos falando daqueles que não são cristãos verdadeiros e que apenas usam, né, o nome de Cristo. Se nós vivemos para glorificar a Deus, se nós vivemos para estarmos na presença do Senhor, o que é que nós devemos ter como base? Oposições surgirão, situações contrárias surgirão, mas nada disso impede o crescimento do evangelho, porque o evangelho, ele é muito maior do que todas essas lutas, ele é muito maior do que todas essas tribulações. Pense, há pessoas e até mesmo igrejas que abortam prematuramente seus sonhos diante das primeiras intempéries e tribulações, tendem a desistir daquilo que convictamente sabem para que foram chamados, sejam capazes de resolutamente lutar pelos projetos que Deus graciosamente preparou para cada um de nós. Então, quando surgem as dificuldades estão aparecendo, o que nós temos que fazer? Permanecer no propósito de Deus. Não desistir de primeira, porque se nós perseverarmos, nós obteremos a vitória. Ponto importante. É necessário anunciarmos o evangelho, mas saiba que como os valores do reino colidem com a cosmovisão de nossa sociedade, muitas vezes o embate vai se tornar inevitável. Então, assim, muitas vezes as pessoas não vão aceitar aquilo que é o evangelho. Elas vão tentar mudar. Então, nós temos que estar preparados para as resistências, para os problemas, para os conflitos filosóficos, intelectuais. Não estamos falando aqui em nenhum momento, nem o autor, nem eu, de nenhum tipo de violência. Aqui nós estamos falando apenas de conflitos de ideias, né? Porque às vezes as pessoas, elas promovem uma discussão, né, dizendo que aquilo que a palavra de Deus diz é obsoleto, já se tornou algo para uma determinada sociedade e que esses valores não chegam até nós. A grande discussão, na verdade, é essa, sobre aquilo que nós devemos seguir da Bíblia e aquilo que nós não devemos seguir. Terceiro e último ponto. O que fazer para continuar frutificando? 1. Não abandonar a fé.
Somente uma opção definitiva por viver da fé fez com que os tessalonicenses pudessem continuar firmes em Cristo. Este é um princípio tão relevante para o cristianismo que a Bíblia o enuncia em 4 contextos diferentes. Não são nossas constatações ou nossas certezas racionais que nos fazem persistir no Evangelho, mas antes é nossa viva esperança no que nosso Deus nos fará e a convicção de que não é por vista que vivemos, mas por fé. Então, em nenhum momento nós devemos abandonar a fé. Assim nós vamos permanecer firmes. A grandiosidade de nossa fé encontra respaldo no amor e cuidado de Deus, que jamais falharão. O único modo de continuarmos firmes e frutíferos no reino de Deus é reconhecendo que nossa segurança está no Senhor dos Exércitos. Não abandonemos a fé, antes creiamos na contínua atenção de Deus a nós. E nada pode tirar a sua fé. Nós temos um grande exemplo na Bíblia, que é o exemplo de Jó, que mesmo que Jó, ele perdeu tudo, mas ele não perdeu a fé. Ele manteve a sua fé. Então, este exemplo de Jó é um exemplo para nós seguirmos, de permanecermos na fé. 2. Assumir uma vida de santidade. Em meio a um contexto tão adverso e conturbado, somente por meio de uma vida de dedicação a Deus, aquela comunidade poderia crescer. O que os adversários da jovem igreja queriam era uma série de motivos e pretextos para desacreditar a mensagem anunciada por eles. Lembremos desse áureo princípio do cristianismo. A vida do mensageiro precisa condizer com o nível de mensagem que ele porta, senão suas palavras não passarão de hipocrisia e religiosidade vazia. Vou repetir a frase. A vida do mensageiro precisa condizer com o nível de mensagem que ele porta, senão suas palavras não passarão de hipocrisia e religiosidade vazia. Muitas vezes, por exemplo, você vai a uma consulta com um médico e ele, assim, você olhando para o médico, ele é obeso, mas ele olha para você, que também é, e fala assim, olha, você precisa emagrecer. Então, o médico, para fazer uma receita, né, de passar um tratamento para você, ele não precisa viver aquele tratamento. Ninguém cobra isso do médico. Olha, você tem que viver isso. Igual, por exemplo, se um médico for divorciado, você não vai perguntar assim, ô doutor, o senhor é casado ou é divorciado? Mas, se você for um pregador do evangelho, as pessoas vão te perguntar. Se você for uma pregadora, as pessoas vão te questionar. E em todo momento, eles vão confrontar o que você está falando com o que você está vivendo. Seja mínimo ou seja mais. Por exemplo, agora, nós estamos sendo orientados a usar máscara. Se você, por exemplo, encontrar um pastor na rua sem máscara, fala, o pastor está sem máscara. É uma coisa de agora, nós estamos vivendo esse período que o uso da máscara se tornou lei obrigatório nos ambientes públicos e a gente tem que sair de máscara. Então, veja bem, se eu falo assim, não, você deve usar a máscara. Vou dar um outro exemplo para vocês. O ex-ministro da Saúde, o que saiu lá atrás, o doutor Mandetta, ele dizia para todo mundo que não podia abraçar, que tinha que ter o isolamento social, e quando ele foi se despedir do Ministério da Saúde, tem os vídeos aqui na internet, o que aconteceu? O povo abraçou ele, teve uma festinha, aquilo ali mudou, ele deixou de ser médico por causa disso? Não. Ele continua sendo médico.
mesmo tendo descumprido aquilo que ele disse. Agora, no evangelho não tem jeito. No evangelho, quando você, automaticamente, você entrou pelas portas de uma igreja, a pessoa já vai te falar assim, você é crente agora? Agora você é irmão agora? Você é irmã agora? Então, a partir dali, já vão começar a fazer a comparação daquilo que você vive, daquilo que você fala. Foi por isso que Cristo encarnou-se para demonstrar que a beleza da obra do Pai não se encontra em discursos teóricos, mas numa existência redimida e transformada. É imprescindível optarmos por uma vida santa, sem a qual nunca teremos a real compreensão de quem é Deus. Como que nós vivemos assim, em santidade? Com o auxílio do Espírito Santo. É por isso que a oração, a leitura da palavra e a dedicação às coisas espirituais não podem deixar de existir na nossa vida. Porque quanto mais nós estamos próximos de Deus, estamos buscando ao Senhor, mais firmes na fé nós estaremos. 3. Insistir no amor. Não há crescimento espiritual sem amor. Todo e qualquer tipo de inchaço, multiplicação numérica, não terá nenhum sentido se não for mediado por um profundo e divino amor. Paulo, conhecedor desta verdade, tem uma oração em especial para com os tessalonicenses. O pedido ao Pai é que eles cresçam em amor, no amor, pelo amor e para o amor. Há um aspecto extremamente relevante nas palavras do apóstolo concernentes ao crescimento em amor dos tessalonicenses. É que este amor não deve ser vivido apenas no interior da igreja, mas também com todos os que habitam naquela cidade. Somente uma pregação cheia de amor de Deus pode conduzir as pessoas a um encontro real com Ele. É claro que não devemos confundir amor com permissividade. Todavia, deve ficar claro que o amor também é bem diferente do ódio ou de um discurso amaldiçoador. O grande problema é que, às vezes, as mesmas pessoas que dizem Jesus te ama são as mesmas pessoas que dizem se você não entregar a vida para Jesus, vai acontecer isso na sua vida, né? Falando de coisas ruins. Qual que é o nosso papel? O evangelho são as boas novas de Deus, as boas notícias, que o Senhor Jesus veio, assumiu o nosso lugar e nos trouxe salvação e redimiu a nossa alma. E se nós nos entregarmos a Ele, como a Bíblia diz, se com a tua boca confessares e no seu coração você crê que Jesus Cristo, é tudo em Jesus Cristo, que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, que Ele está com você, que você não está mais sozinho. Quando você toma essa decisão, você transmite isso para as pessoas, não como um ato condenador. Por exemplo, a pessoa não pode se entregar ao Senhor porque ela tem medo de ir para o inferno. A pessoa não pode se entregar ao Senhor, porque se ela não se entregar ao Senhor, ela vai ficar debaixo de maldição, porque ela está amaldiçoada por isso, ou por aquilo outro. Porque, na verdade, muitas pessoas usam a cultura do medo para poder atrair a pessoa. Então, a pessoa acaba ficando naquele ambiente porque ela tem medo, não porque ela creu em Jesus, porque ela entendeu o sacrifício de Cristo na cruz, entendeu que o Senhor assumiu o seu lugar. Por isso que nós temos que tomar cuidado, porque quando você fala, quando você transmite isso para a pessoa, as pessoas sabem ver a verdade em nós. Se nós estamos fazendo uma pregação apenas para, como muitas pessoas falam assim, você quer me converter? Você vai tentar me converter? Não. A palavra é que não, né? Nós não vamos trabalhar dessa maneira. Muito pelo contrário, nós apresentamos o Senhor Jesus através das nossas atitudes, do nosso comportamento. E aquelas pessoas que desejam seguir a Cristo, o farão através da ação do Espírito de Deus
sobre a vida delas. Conclusão. Não é sobre uma fórmula mágica a ser repetida para a multiplicação de igrejas. Não se trata de uma suposta revelação, entre aspas, divina sobre como o reino de Deus deve ser anunciado. A carta de Paulo aos Tessalonicenses é um testemunho histórico para o cristianismo, que em tempos de oposição, aflições e fragilidade, somente por meio do verdadeiro amor, a igreja do Senhor Jesus poderá viver plenamente a vontade do Pai. Que conclusão bonita, né? Do Tiago Brasil, assim, é exatamente isso. Não se trata de um método, mas de uma forma de nós trabalharmos na presença do Senhor, de uma forma de nós vivermos. Como vocês já estão acostumados, nós sempre damos uma passada aqui. Hoje nós estamos aqui no Facebook. Deus abençoe vocês que estão aqui comigo no Facebook. Vou também disponibilizar esta palavra lá no YouTube, para que as pessoas também possam assistir. E nesse período de isolamento, vocês sempre vão me ver aqui, né? Ou seja, em culto, na igreja, transmitido, ou diretamente aqui da minha casa, trazendo uma palavra de edificação. Vocês que já têm acostumado a me acompanhar, eu gosto dessa questão da leitura, né? Eu poderia só estar aqui sem a leitura, né? Sem o texto na tela. Mas por que eu coloco o texto na tela? Porque eu gosto dessa questão da leitura. E aí você vai lendo junto comigo, e quem sabe, né? Você vai adquirindo esse hábito da leitura e também passa a desenvolver esse hábito, passe a ler, a meditar. Quero aqui registrar os comentários que as pessoas fizeram. A pastora Deise escreveu: boa noite, paz seja convosco. A Zorilda Souza escreveu: boa noite, paz seja convosco. E a nossa irmã Deise colocou algum comentário ali que de fato não apareceu aqui, mas ela está aí, né? Deus abençoe você aí, Deise, e todas as pessoas que estão aqui ao vivo comigo. E também que Deus abençoe todos vocês aí. Aqui também a Cristina colocou aqui, olha, manda um abraço aí também para o Cássio, hein? Em nome de Jesus. Fala para ele que eu estou esperando aí, tá bom? Eu quero fazer uma live, tá bom? Deus abençoe vocês aí, para a gente trocar uma ideia aqui juntos, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui acompanhando, e nós estaremos sempre juntos, seja aqui pelo Facebook ou pelo YouTube, para trazer sempre uma palavra. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, e até o próximo encontro, até a próxima live, se Deus quiser.